Prepare-se para um mergulho profundo nas questões do nosso tempo. Dia 17 de julho, uma palestra imperdível com Luiz Felipe Pondé, renomado filósofo e escritor, com o tema O Mundo Virtual e suas consequências na vida real, hoje e no futuro. Dia 17 de julho, às 19h30, no Centro de Convenções e Cursos do Premem. Realização CDL Altamira, conectando ideias, transformando realidades. Pro bem ou pro mal, eu estava na aldeia Ucre quando eu vi essa notícia bizarra. Fizeram até uma contagem regressiva para a palestra do Pondé aqui em Altamira. Outro dia, um professor me disse a seguinte coisa, né? Para entender essa figura, Luiz Felipe Pondé, é muito, muito importante acompanhar os vídeos do professor Paulo Giraldelli sobre ele. Professor Paulo, olha, aquele inútil do Luiz Felipe Pondé, ele fez isso, aquilo. Eu parei, né? E disse para ele, olha, a Cuca, o Pondé... Isso não está me cheirando bem, mas eu posso fazer um trato. Ele é nocivo. Ele é nocivo, né? Mas ele não é inútil. Eu entendo bem o que o professor Paulo fala, né? Vamos pensar assim no exemplo da jararaca, né? A jararaca é nociva, mas não dá para chamar de inútil, né? Inclusive o veneno dela, se trabalhado, né? Ele pode servir para inúmeras finalidades médicas. Então é nociva, mas não é inútil, né? Tem as coisas que são inúteis e tem as coisas que são nocivas. Inútil ele não é, por quê? Porque sempre é possível. Aliás, ele é bom nisso. Quando você quer mostrar um erro conceitual ou vários erros conceituais, você procura e não encontra uma coisa completa de erros, como o Pondé faz. Eu concordo plenamente. Eu penso da mesma forma que o professor Paulo. Não apenas em relação ao Pondé, mas existem outras pessoas também, né, que são tão caricatas que elas sintetizam uma problemática, um tipo, uma questão, né? Eu sou professor como o professor Paulo também, né? E então a gente se preocupa em ter instrumentos didáticos para passar, para discutir as questões que nos interessam, né? E uma dessas pessoas, sem dúvida alguma, é o Pondé, no seu ódio à Greta, no seu ceticismo em relação a... Enfim, o professor Paulo vai analisar e a gente vai ver fragmentos da fala dele que eu consegui aqui em Altamira. É um prato cheio para quem quiser ensinar. Basta você pegar um texto do Pondé e mostrar para o aluno, mostrar para o colega, mostrar para um político, mostrar para namorado, para a esposa, ou a esposa mostrar para o marido. É um prato cheio para você mostrar o que é um erro ou vários erros. Será que a Greta Thunberg duraria muito tempo como estagiária de uma empresa hoje, Pondé? A Greta, ela é uma menina que, por alguma razão dentro da história de vida dela, que não me interessa, não quero entrar em questões da história de vida dela, ela acabou se transformando e achou uma narrativa psicológica para ela, que ela está irada com as gerações anteriores e que a geração dela vai fazer uma revolução, que é uma grande bobagem. Floco de neve não faz revolução, derrete, né? Então não é inútil, porque serve como
material didático de contraponto, né? Se aprende pelo mostrar o errado. Não façam isso. Não tem muito caso assim? Pois é o caso dele. O Sul e o Sudeste não fazem a mínima ideia. O Sul e o Sudeste conhecem a Amazônia por uma narrativa apenas. Tá, como é que o Aldo Rebelo entra nessa história? Além de ser também um instrumento como esse que o professor Paulo citou, do Pondé, o Aldo Rebelo também é tão caricato no seu ataque aos ambientalistas, a ideia da crise climática e tudo, que também chega a ser didático. Mas não é só por isso que eu estou falando dele, não. Essa é uma foto do Aldo Rebelo que eu tirei aqui na cidade, uma vez que eu cruzei com ele. Olha o que eu escrevi no Twitter. Andando pela cidade, cruzo aleatoriamente com o Aldo Rebelo. Esse cara não vai mais embora de Altamira. Encontrou aqui o seu paraíso. Índios e ONGs para atacar, muita floresta para desmatar, ouro para garimpar, militares para adular e fascistas para conquistar. No Sudeste e no Sul do Brasil, você quase não vê isso em avião. Quase não vê. O auditório onde aconteceu a palestra do Pondé é o mesmo que recebeu Aldo Rebelo nesse fragmento de palestra aqui que eu mostrei aí para vocês. É a mesma organização, né? É a burguesia da cidade, são os ricos, é a sede da associação comercial, enfim, pode ter vários nomes, mas no fundo é isso mesmo, né? Os ricos da cidade, volta e meia, eles fazem questão de trazer um palestrante do nível do Pondé, do Aldo Rebelo. Outro que eu já vi logo que eu cheguei em Altamira, acho que não foi na primeira semana logo que eu estava aqui, acho que foi em 2008. Mulher grávida, com criança dentro do avião, com bebê. Se você vê uma mulher grávida, daqui a pouco você vai... Na época dessa palestra do Mangabeira, em 2008, eu nem sonhava em fazer vídeos no YouTube para falar de política e meio ambiente. Eu escrevia para o jornal Correio da Cidadania e eu escrevi esse relato, né? Chamado Mangabeira, o desbravador da mata. Eu vou ler um pouquinho aqui. Em meu último artigo, arrisquei afirmar que a cidade de Altamira, na beira do rio Xingu, em uma região ainda relativamente bem preservada, no centro do estado do Pará, na época era muito mais preservada do que hoje em dia, Belo Monte fez o estrago, ainda não tinha feito, né? Estará no olho do furacão das grandes lutas ambientais. Olha só, eu estava falando isso em 2008, antes da Eliane, não sei se era, antes da Eliane Brum lançar a ideia da Amazônia centro do mundo em Altamira. Olha só, eu estava afinado com a Eliane nessa previsão. Estará no olho do furacão. Um evento em particular, ocorrido no dia 20 de agosto último, reforçou essa impressão. Descobri que, a poucas quadras da universidade, a governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, e o ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, lançariam o Plano Amazônia Sustentável no município. Chegando lá, meu primeiro estranhamento. Em uma faixa em frente ao local, a cidade agradecia aos visitantes. Obrigado pelo Plano Amazônia Sustentável. Como se os representantes da elite local, responsáveis pela colocação da faixa, realmente ansiassem pela sustentabilidade. Ora, segundo a definição mais aceita, sustentabilidade implica no uso de recursos naturais de forma que esse possa ser continuado pelas gerações seguintes sem perdas substanciais. Deu até saudade do tempo que eu escrevia, mas não tem comparação. O alcance dos vídeos não tem igual e também é tão melhor poder trabalhar aqui no meio do mato, em pé,
O negócio de ficar sentado na frente do computador, para mim, é duro. Mas vamos falar do Mangabeira, né? Eu lembro, já faz tempo, né? Mas eu lembro que uma coisa que ele falou é que, olha, a Amazônia tem que ser preservada, tal. A Amazônia é o centro da Amazônia, né? A transição não, a transição a gente tem que desenvolver. E aí ele falou, não, e Altamira está na transição, né? Então Altamira está na transição. Ele falou claramente isso, né? Quem tiver interesse procura mais detalhes no artigo. Mas a mensagem é essa, né? Então, basicamente, ele falou assim, olha, o pessoal lá do estado do Amazonas, aquilo ali tem que ser preservado. Mas aqui, ó, estado do Pará, vamos converter em soja, gado e o que for, né? E isso é claro que agradou os fazendeiros que não querem regulamentação, não querem, enfim, vocês sabem a história, né? Pois como eu disse, eu estava na aldeia quando aconteceu a palestra e o movimento pré-palestra, né? Palestra entre aspas, né? Do Pondé. E então eu tinha que acompanhar pelo que saía nas redes, né? Alguma coisa no Instagram, pouca coisa no Facebook. E lendo ali os comentários das pessoas, que palestra incrível, eu não posso perder. Ainda bem que tinha uns já que falavam, esse cara é um pilantra, né? Então, enfim, a internet como um todo já sabe muito bem quem é o Pondé, né? Mas eu queria detalhes, né? Eu queria saber... Eu já tinha essa experiência, né, de Altamira, né, do Aldo Rebelo, do Mangabeira húngaro. Eu falei, porra, eles querem completar agora com o Pondé, né? Nossa, o Pondé, olha que loucura. E como eu vivo em Altamira, né, e o professor Paulo, eu trabalho muito em colaboração com o professor Paulo Giraldelli, e o professor Paulo Giraldelli usa o Pondé como um exemplo didático, eu falei, porra, eu tinha que estar lá para documentar, mas não estava. Ainda bem, porque eu não quero entrar em conflito com a elite local, assim, eu faço essas críticas, aí eu fico até meio tranquilo de saber que a visibilidade dos meus vídeos é pequena, né? Isso aí vai ser visto, sei lá, 500, 600 pessoas, se for um grande sucesso, se o professor Paulo compartilhar, pode ser que chegue a 1000. Mas o fato é que a elite aqui não está preocupada com o que eu publico ou não no YouTube. E isso me dá uma certa segurança para falar, né? Mas é bom também não abusar, né? Não precisa aparecer lá no evento que eles organizaram. Talvez alguém já tenha visto os vídeos que eu fiz do Pondé e fale, pô, o cara chegou aqui para tumultuar. Não, melhor ficar... Foi até bom que eu estava longe. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu consegui reunir, né? Então, primeiro uns fragmentos de vídeo assim, muito curtos, mas que acho que são muito interessantes de serem analisados. Eu já mostrei um comecinho ali atrás. E também consegui um áudio, né? O áudio completo da palestra. Aí é 1 hora dele falando, né? Mas, enfim, nem eu também tive estômago ainda para enfrentar. Então, vamos devagar, né? Eu acho legal eu fazer esse vídeo introdutório da série, a série Pondé em Altamira, né? Inclusive com apoio analítico do professor Paulo Giraldelli. E depois de feita essa introdução, a gente entra nos detalhes aí do que ele falou especificamente. Aí a gente enfrenta o áudio dele, né? Mas isso vai ter que ser feito em capítulos, porque ninguém aguenta 1 hora de Pondé. Então a primeira coisa que eu queria comentar, né? Eu quero que prestem muita atenção nisso. Pode parecer bobagem, mas não é. Eu quero que vocês observem essa poltrona. Eu nunca vi essa poltrona. Tá? As cadeiras ali daquele auditório são sempre cadeiras normais, cadeiras de reunião. Por que enfiaram para a fala do Pondé essa poltrona que parece essa poltrona de Papai Noel de shopping? Né? Por quê? Né? Porque ele é o filósofo. Sabe para que é isso? Para ele poder entortar melhor a cabeça dele. É verdade. Colocaram a cabeça torta, é um elemento fundamental do Pondé, né? E para entender isso tem que ver o Paulo Giraldelli. Coisas horríveis você está me dizendo! Eu não quero ser grata! Não posso ser grata! Esse artigo que ele publicou domingo
na Folha, uma pessoa me mandou e falou assim: professor, olha o nível de bobagem. E aí eu nem ia ver. Aí eu, olhando outras coisas, vi. Falei, caramba! Prepare-se para um mergulho profundo nas questões do nosso tempo. Pois então, né? Então vamos analisar o que o Pondé falou aqui em Altamira, mas vamos fazer isso em paralelo com essa análise que o professor Paulo Giraldelli fez de um texto dele, né? Porque quem analisa uma bobagem analisa duas, né? O que é um peido para quem tá todo cagado. Tá aí mais uma oportunidade para a gente ensinar, para a gente fazer com que a esquerda reflexiva cresça, né? Aliás, a esquerda reflexiva, as pessoas têm que entender, né? Às vezes eu uso short e as pessoas pensam que a gente quer view com short. O short é a pior bobagem, gente. A gente usa exatamente para poder mostrar para todos aqui do canal que coisas mais imbecis que você reproduz, às vezes tem muitas vistas, né? E que interessante, professor. Eu também faço uma coisa assim, né? O que eu faço? Ao longo do primeiro semestre, eu fazia shorts em que eu pegava a ração do peixe, né? E da ração de cachorro e jogava para os meus peixes, né? Sempre o mesmo short, sempre a mesma história, né? Filmado em momentos diferentes, assim. E as pessoas começaram a ver. Aí eu jogo aqui, ó. E o peixe come. Aí com isso gasta aqui, ó. Agora esse aqui já está com 34 segundos, né? Você faz um negócio de 1 minuto e é engraçado que aí tem gente que se inscreve no canal, olha o tamanho do meu tambaqui, por causa dos tambaquis, e no final vai ter que terminar ouvindo o discurso ambiental, né? Que é o que está nos vídeos principais. Aí. Né? Aí eu mostro assim o tanque, se possível um macaco. Então é importante entender isso. Mas voltando ao assunto do Pondé, eu peguei o artigo dele e falei, olha que coisa exemplar. Quer ver? Olha só que coisa fantástica, né? O título, Odeio o Capitalismo, mas não passei a idolatrar o PT, ou o PSOL, ou o PCO. O título já contém um erro, né? PT é o maior partido de esquerda do Ocidente e elegeu 3 vezes o presidente da República do partido. O PCO não tem nem deputado. Então a comparação já mostra um erro e uma má intenção. Né? E uma má intenção, ou seja, aquele tipo de desonestidade intelectual. No Sudeste e no Sul do Brasil, você quase não vê isso em avião. Quase não vê mulher grávida com criança dentro do avião com bebê. Se você vê uma mulher grávida, daqui a pouco você vai fazer uma selfie com ela. E por quê? Então, diferentemente do Aldo Rebelo e do Mangabeira Unger, que vieram falar de desenvolvimento, né? Vieram legitimar processos de desmatamento, o Pondé ele ficou mais filosófico, né? É claro que por trás na palestra, né, no que foi registrado, eu tenho certeza que quem foi buscar ele no aeroporto, né, ali depois que recolheu as malas e que trocou os cumprimentos iniciais, ali já no carro, voltando para a cidade, deve ter cutucado, e a Greta? E aí em off ele deve ter soltado tudo aquilo que fez esse povo, assim, subir aos céus de alegria de ver o Pondé pessoalmente falando da Greta, né? Mas na palestra, até onde eu sei, ele não citou ela. Vou ter que ouvir o áudio de 1 hora para ter certeza. Mas ele fala sobre as consequências do mundo moderno, da tecnologia, no mundo real, no futuro, sei lá qual é o título, né? Alguma coisa por aí.
e começa reclamando que no Sudeste não se vê crianças nos aviões, mulher grávida, enquanto que no Norte ainda tem, né? Então ele vai falar sobre como que a tecnologia está fazendo que as mulheres vão trabalhar, o que parece que para ele é uma coisa péssima, é que tenha menos gente nascendo, o que é péssimo também para quem quer excesso de mão de obra, né? E esse é o grande propósito por trás, né? O povo começa a se reproduzir menos, a direita está começando a falar muito sobre isso, né? Enfim, é o que o professor Paulo Graudelli falou, né? Tem sempre um objetivo obscuro, sinistro por trás. Bom, aí ele começa. Olha que coisa interessante, né? Odeio o capitalismo. Estranhou me ouvir dizer que odeio o capitalismo? Nem tanto. Mas não passei a idolatrar o PT. Agora, olha só a classificação que ele dá para o PT. O primeiro, o PT, é uma gangue organizada que sequestrou o país. Entende, então, por que a elite aqui, que até pouco tempo atrás estava acampada na frente do quartel, numa tentativa de impedir a posse do Lula, faz questão de chamar o Pondé para falar na cidade? Como assim? Hã? Como sequestrou o país? O PT perdeu várias eleições, ganhou várias, elegeu 3 vezes o presidente da República, sempre procurando trabalhar dentro da democracia. E agora, o presidente da República, o Lula, é do PT. Então, como que um partido que trabalha no interior, né, da democracia e com tanto respeito à democracia, talvez um dos partidos que mais respeita a democracia, porque está sempre procurando, né, trabalhar dentro dos cânones das eleições, da legalidade. Como é que esse partido pode ser acusado de que sequestrou o país? Professor, só se for naquele sentido do Lula, ladrão, roubou meu coração. Não, nesse sentido dá para falar que sequestrou, né? Hã? Do que ele está falando? Você percebe que não tem lógica. Então, ele não sabe utilizar as palavras, nem para ele mesmo. Entrega um celular na mão da mulher ou na mão do marido, eles não transam. O áudio está muito ruim, mas o Pondé falou: entrega o celular para a mulher, entrega um celular para o marido e eles não transam. Que porra é essa, cara? Que Pondé sabe de transa? Sabe? Agora vai tirar o celular das pessoas para elas transarem? Que loucura! Tá vendo? Esse cara é uma farsa. E ele tá preocupado que o povo não tá transando, e daqui a pouco vai faltar mão de obra para poder pagar salário mínimo baixinho. Pô, se quer transar ou não quer transar, o Pondé não tem nada a ver com isso. Ele poderia fazer uma crítica ou querer ser irônico e tal, mas a raiva dele o leva a uma bobagem. É contraproducente o que ele fala, porque não tem nada, não tem base. O celular é um dos elementos contraceptivos mais bem-sucedidos. Você quer garantir que o seu parceiro e sua parceira não vai querer casar com você, dê para ela um iPhone 15. Como eu disse, o áudio está muito ruim, né? Mas dá para ver que ele fala, celular é um dos elementos contraceptivos, se você quiser, não sei o que, não dá para ouvir, dê um iPhone para ele, aí a galera ri, né? Aí você deve estar se perguntando, pô, você tem tanta palestra com áudio bom do Pondé para analisar, por que eu vou ter que ouvir essa aí que tá tão ruim, né? Porque quando eles chegam aqui em Altamira, né? Aí eu tô falando do Aldo Rebelo, do
do Mangabeira Unger, né, diante dessa palestra, dessa plateia de produtores rurais de uma área da fronteira da Amazônia, é que eles se soltam realmente para falar sobre esse tema, né, esse tema ambiental. E o Pondé também, né? O Pondé, por mais que ele tenha passado distante aparentemente da questão ambiental, ele também deve ter soltado assim pérolas inigualáveis aqui na cidade. Eu ainda preciso ouvir o áudio completo para fazer a seleção dos piores momentos. Que te pegue sem esta maldita carapuça, seu moleque atrevido! Calminha, dona Cuca, calminha! Ah, eu estou desmoralizada! Ele vai dizer o porquê que ele odeia o capitalismo, não é? Devo reconhecer que ainda acho a atitude liberal a menos ruim entre todas as péssimas à disposição. Quer dizer, tudo é ruim. Inclusive o liberalismo. Quer dizer, como é que uma pessoa pode viver se tudo é ruim? Se tudo é ruim, a ponto de você ter que escolher entre o ruim e o mais ruim, o que você faz na vida? Aí eu poderia dizer, talvez ele goste do estilo pré-histórico indígena, mas com certeza não. Esse para ele é o pior de todos. Você não pode escrever no jornal, você não pode falar nada. Você se desqualificou para falar alguma coisa. Ele podia ser cético em relação à humanidade de modo geral, né? Mas e os animais? Os animais ele também não respeita. Então é o que? É a vida em geral? É o universo? O Big Bang também não presta? Porque, né, para você falar alguma coisa, você tem que poder avaliar. Agora, quando nada é bom, significa o quê? Que você é um lixo também. A avó, mulheres na idade de serem avó, existem, aliás, cada vez mais. Mas que a maior parte delas está querendo ser feliz em algum lugar, não está querendo tomar conta do seu filho. A avó, mulheres com idade para ser avó, tem em todo lugar, mas a maior parte delas está querendo ser feliz em algum lugar. Que grave, né? Que coisa ruim, né? Não está querendo tomar conta do seu filho. Mas se você se acha um lixo, por que você está falando? Por que você está dando sugestão? Por que você está dando opinião? Eu poderia. Aí, vejam só. Eu não partilho da mística do mercado que alguns liberais cultuam. O mercado é um quase mal necessário. Não conhecemos outra forma de fazer a roda girar e produzir bens. O quê? Como assim? Pois é, como assim? Como assim? Eu acabo de vir de uma aldeia em que a produção de farinha está fora do âmbito do mercado, né? Que o pescado está fora do âmbito do mercado, que a carne de porco está fora do âmbito do mercado. E aí, não conhecemos? Que história é essa? A humanidade só tem 400, 500 anos de capitalismo e de mercado. Enquanto que ela tem 3,5 bilhões de anos de evolução e pelo menos 200 mil anos como Homo sapiens sapiens, a nossa espécie. E como que produzia bens antes disso? Não produzia? Ninguém vendia arroz, feijão, ninguém fazia comércio, quer dizer, precisa do capitalismo e do liberalismo. Você vê que o Pondé odeia tanto os povos indígenas, os povos tradicionais, que ele até ignora a própria existência desses modos de vida. Não tem sentido isso, gente. É uma bobagem isso. Quer dizer,
só com o mercado, né? Só com o mercado, o mercado capitalista é que você produz bens. Então, e é por isso que o Pondé é tão importante para a elite agrária local de Altamira, porque você pode falar o que quiser deles, né? Mas não que eles não estão trazendo o mercado para esse espaço, que era um espaço selvagem, natural, além do mercado, né? Agora não. Agora eles converteram as árvores em madeira, a floresta em pasto, os minerais estão sendo explorados da forma mais rápida possível e os povos, além do âmbito do mercado, sendo exterminados ou convertidos a pobres para servirem de mão de obra. E é por isso que é importante que eles se reproduzam bem, porque senão você não vai conseguir pagar aquilo que gostaria para eles. Fora disso, quer dizer, você não pode ser socialista, não produz bens o socialismo. Não tem jeito de fazer a roda girar. E também não pode ser selvagem, tradicional, isolado, à margem do capitalismo, mas ainda assim feliz, né, além das fronteiras do capitalismo. Não pode também não. O que ele está querendo dizer com isso? Exatamente. O que significa a roda girar? Que porra de roda é essa, né? Aqui o Xingu, por exemplo, antes de Belo Monte, a roda girava? Acho que não, né? Acho que a roda começou a girar na hora que fizeram a hidrelétrica, né? A roda é a roda da turbina da hidrelétrica, que gera energia, né? E que vai girar uma série de outras coisas por aí, né? Então um rio Xingu sem a hidrelétrica de Belo Monte não interessa porque a roda não gira. Economias socialistas funcionaram e deixaram de funcionar. Economias capitalistas funcionaram e deixaram de funcionar. Economias tradicionais de povos isolados da sociedade globalizada funcionaram e deixaram de funcionar. Capitalismo que nós tínhamos funcionou até 40 anos atrás. Aí adotamos o neoliberalismo porque o capitalismo tinha parado de funcionar para os interesses do capital. Paulo, me permite, eu faço um complemento que a crise climática, o colapso ambiental também exigem uma nova forma de organização, né? Por bem ou por mal, né? Ou a sociedade se transforma muito rapidamente por vontade própria, ou a própria mudança climática vai causar essa transformação e a tendência é que voltemos para uma situação pré-histórica selvagem, mas aí sim num mundo ecologicamente degradado. Então, reduzir a ideia de que você precisa do mercado para produzir bens é não entender nada da história. Toma que o filho é teu. Bidu, brinca, Toma, meu filho. Essa história de ficar tomando conta do neto ainda acontece em alguns lugares. Em alguns lugares em que as mulheres não fizeram carreira moderna, emancipada, de trabalho, estudo, né? Então... Aí você fala, bom, então esse cara acho que ele não sabe o que é capitalismo. Por isso que ele está falando essa bobagem, juntando liberalismo, capitalismo e mercado, né, num bolo só. Porque ele falou que não gostava do capitalismo, depois ele falou que não era liberal tanto, mas era um pouco, e agora ele falou que não gosta do mercado. Quer dizer, ele está confundindo três coisas. Capitalismo é um modo de produção, liberalismo é uma doutrina política, mercado é um aparato do capitalismo e, se não for mercado capitalista, um aparato de outros modos de produção. E mercado atualmente não quer dizer mercado no sentido de produção de bens. Ninguém fala hoje em dia, o mercado, ninguém fala no sentido de produção de bens. Todo mundo fala no sentido de produção de papéis. Ações, dividendos, títulos. Então ele está fora, ele está por fora. Olha só, aí você vai ver, mas esse cara não sabe o que é capitalismo.
E ele não sabe que não sabe, né? E aí você vai ver que é isso mesmo, ele não sabe que não sabe. Olha aqui, ó. Minha questão é que suporto o capitalismo apenas em pequenas doses. Quando se torna uma ciência, entre aspas, me dá bode. Acho que as pequenas doses que ele diz que ele suporta do capitalismo são aquelas que beneficiam ele, né? Como uma pessoa de elite, né? O capitalismo ele é muito injusto, né? O lado bom aparece para uma parcela pequena da sociedade e o lado sinistro, que ele não tolera, é o que está aí para a imensa maioria das pessoas. E por que o estudo científico do capitalismo lhe dá bode? Na verdade, ele está querendo fazer um ataque ao Marx, né? Porque foi Marx que estabeleceu as fundações do estudo científico do capitalismo. Com todo o seu vocabulário pseudo-conceitual. Do que ele está falando? Aí você vai ver, ele cita o Cioran para dizer, né, que quando uma administração é transformada em pensamento, isso é uma metafísica para chimpanzé. O Cioran escreveu isso. Uma administração transformada em pensamento. Mas o capitalismo não é uma administração transformada em pensamento, em ciência. Nunca ninguém tentou transformar o capitalismo em ciência. As pessoas descreveram o capitalismo, algumas descreveram no sentido de fazer com que ele não tivesse tanta crise quanto tem, outras escreveram no sentido de dizer que ele sempre vai ter crise, e outras disseram que ele sempre vai ter crise, mas dá para contornar. Mas o próprio capitalismo nunca virou nem ciência sem aspas, nem com aspas. Ele é um modo de produção. Sim, um modo de produção que é sujeito a estudo científico, como tudo sobre a superfície da Terra, né? Ou além da Terra no espaço. Agora, as teorias de administração de empresas, estas são várias. E nasceram, a maioria delas, no capitalismo. Taylor, Fayol, o Toyota, o toyotismo. São várias formas de administrar empresas dentro do capitalismo. Isto então é que vira teoria e vira ciência, mas não o capitalismo. Ele não sabe o que fala. E com ele eu encerro desse assunto. Foi quando em março o dono do antigo Twitter, do X, multimilionário, Elon Musk, postou alguns conteúdos contra um juiz do Supremo Tribunal Brasileiro, acabou, dizem que não, mas impactando certos processos decisórios. Agora, me parece que ele está fazendo um ataque ao STF, né? Ele fala que Elon Musk publicou algumas questões relacionadas ao processo judicial brasileiro que impactou alguns processos decisórios. Vamos ouvir. Isso é um exemplo claro das redes sociais, no caso, o milionário, o impacto é maior, arranhando a soberania do Estado. A soberania do Estado é frágil, viu? Ela é muito recente. E normalmente, quando ela é arranhada, o Estado fica mais violento. Hoje o Estado não precisa cortar a sua cabeça. Ele destrói a sua vida pessoal. O que é quase como cortar a cabeça. Obrigado, vamos às perguntas. Obrigado. Hoje o Estado não vai cortar a sua cabeça. Ele destrói a sua vida pessoal. O que é como cortar a cabeça? Vamos às perguntas. Né? Esses são só fragmentos de um discurso cínico, né? O discurso de verdade eu vou analisar ao longo das próximas semanas. Meu objetivo aqui era fazer uma introdução à análise crítica do pensamento do Pondé. Tá delirando. Vamos adiante. Agora, aí você percebe que ele não sabe o que fala nessa hora, ó.
Capitalismo em pequenas doses é aquilo que todos nós precisamos para sobreviver. Como assim? Aí você vai ver o que é capitalismo em pequenas doses, né? Primeiro que é um negócio ridículo, né? Capitalismo é capitalismo, não tem capitalismo em pequenas doses, né? Qual é o capitalismo em pequeno? O capitalismo ele é um modo de produção. Não tem pequenas doses. Aí você vai ver o que ele entende por pequenas doses, você vai ver que não tem cabimento. Ó. Comprar coisas, vender coisas ou serviços, pagar boletos, escola de filhos, alguns restaurantes para quem pode, aplicar um dinheiro, cuidar para você não envelheça na mão do Estado canalha que nos cerca e do mercado da saúde que nos devora. E um relacionamento mínimo com bancos. Hã? O quê? Tudo que ele falou é o capitalismo. Não é um capitalismo mínimo, nem em doses mínimas. Ele está usando tudo do capitalismo. Mas isso não é o capitalismo. Ele não está entendendo o que é o capitalismo. Ninguém define o capitalismo por esses usos, nem em pequenas doses, nem em grandes doses, nem em dose máxima. O capitalismo não é definido por ninguém assim, gente. Ninguém, nenhum teórico de escola nenhuma fala que o capitalismo é isso. E aí você percebe que ele não entende. O capitalismo, gente, ele é o ismo do capital. O que é o ismo? É a ideia de que o capital, o valor em movimento ou dinheiro em movimento, tem que estar sempre em movimento porque está sempre se ampliando. Isso é capitalismo. Dinheiro parado não é capital e dinheiro parado, não sendo capital, não tem o capitalismo. E além, né, desta ideia de crescimento infinito, isso está associado ao quem? A pessoas ou entidades ou empresas ou algoritmos que são proprietários do meio de produção e aqueles que são despojados de qualquer propriedade a não ser a sua força de trabalho. Uns vão para o mercado para vender a sua força de trabalho e outros vão para o mercado para comprar a força de trabalho. E é por isso que ele odeia tanto os povos indígenas, né? Porque é um povo que se recusa, na maior parte do tempo, né, em boa parte dos seus elementos, a vender a sua força de trabalho. E isto é o regime capitalista que faz com que o capital não produza bens, que o capital produza bens como subproduto, porque o produto do capital é ele próprio, é ele continuar sempre gerando mais valia para eles acumular. A acumulação capitalista é que é o capitalismo. Essa é uma definição utilizada por toda e qualquer pessoa que faz qualquer curso de ciências humanas. E ele não sabe. Para ele, o capitalismo é comprar e vender, é ir no banco, é ir no açougue. Isso é capitalismo para ele. Sim, essa é o que se entende de capitalismo a partir do texto dele, né? Mas na prática ele sabe muito bem que quando ele vem para Altamira, ele vem da legitimidade intelectual, né? De mequetrefe, né? Mas que serve para enganar uma sociedade que já quer ser enganada, de muita gente que está de fato acumulando, né? Acumulando capital. Esse é o processo, é o grande processo aqui, né? Você tem um mundo selvagem além do capitalismo, que vai sendo substituído por pessoas que se apropriam dessa riqueza, né? E o capital vai se acumulando, né? Então, por mais que o discurso dele não incorpore isso, a sua prática
está bem de acordo com essa lógica. Hã? É um tonto. É um tonto. É um tonto. Dizer que ele é um tonto, mas você também pode dizer que ele é um espertalhão, né? Então todo tonto tem um... No fundo é um espertalhão, todo espertalhão se faz de tonto, né? São dois lados da mesma moeda. E aí vai adiante a tonteira, né? Olha só. Aí ele começa a falar e você descobre que ele confunde capitalismo com tecnologia. E aí ele começa a dizer que a tecnologia passa, que ela vai ficando obsoleta. Mas o que tem a ver isso com o ódio dele ao capitalismo ou o gosto dele pelo pequeno capitalismo? O que tem a ver? Ele não consegue entender o capitalismo, então ele também não consegue entender que a tecnologia passa exatamente porque ela está na velocidade que o capital lhe dá ao querer crescer. Você pode esquecer que o socialismo também já foi um propulsor de desenvolvimento de tecnologias sem igual, né? E outra coisa, existe também a tecnologia ancestral indígena, que não deixa de ser tecnologia também, né? Muito importante para navegar no mundo natural. Se o capital não tivesse sido capital financeiro, se a gente não tivesse hoje comprando e vendendo ações num grau assustadoramente alto de dinheiro e de velocidade, nós não teríamos gerado a tecnologia da internet para o mundo todo. Então, se não se entende que o capitalismo é um regime da acumulação do capital, e isso feito através daqueles que possuem meios de produção e daqueles que não possuem, você não entende a própria velocidade da tecnologia. E ele não entende. Ele apenas fica, negócios aparece e desaparece, né? Então a gente não tem que dar valor para isso, porque vai desaparecer. Pondé é o tipo do cara que a gente deveria, a hora que ele entrasse num carro, a gente deveria falar para ele assim: desce, porque o carro vai ficar obsoleto logo, uma tecnologia que passa. Então você que gosta das coisas que não passam, você tem que andar a cavalo. Aí ele vai dizer: mas com essa pança eu não consigo subir no cavalo. Mas aí que entram os detratores do professor Paulo e falam: mas tudo bem, faz a crítica do Pondé, mas não fala da pança. Por que tem que falar da cabeça dele? Por que tem que falar dos dentes dele? Por que tem que comparar ele à Cuca, né? Eu acho que figuras como o Pondé precisam ser analisadas também no âmbito da sua estrutura física. Não tanto por aquilo que nasceu com ele, né? Mas por aquilo que ele desenvolve, né? E a farsa que ele tem a ver com a pança, com a cabeça torta, com o cachimbo, que é uma construção dele, né? Então, por isso que eu acho importante a comparação com a Cuca do Sítio do Pica-Pau, apesar de que a Cuca é muito mais simpática do que esse jacaré que é o Pondé. Aí a gente responde: mas a gente consegue subir em você. A gente pode andar de anta em vez de andar de cavalo. E sobe nele, sai andando e ele sai, né? Pois é, o vídeo do professor Paulo Graudelli, ele é esse aí, olha. Ele tem uma anta na capa e a anta tá falando: não me chame de Pondé, eu ao menos faço ideia do que é o capitalismo. Ah, eu gostei da capa. Mesmo porque eu gosto das antas, né? Então eu não acho legal ver pessoas estúpidas sendo chamadas de anta dessa forma. E ainda mais o Pondé. Eu sou a Cuca Pondé. Assim, né?
Eu sou a Cuca Pondê. Assim, né? Eu sou a Cuca Pondê. Assim, né? E aí, acho que esse cara fica feliz desse jeito. Gente, se você chama esse cara ainda para dar palestra... Se você chama esse cara para dar palestra, né? E chama para um lugar tão distante, se você financia uma viagem dele aqui para Altamira, e ele não deve ter cobrado barato, né? Tem alguma coisa aí, né? Você ainda dá algum ouvido para esse cara. Agora, para mostrar, para pegar aquilo dele e mostrar como que ele não sabe nada e como que as pessoas podem aprender vendo que ele não sabe, aí já fica útil. Você vê que até a Cuca Pondê, que é a coisa mais inútil e nociva que a gente tem lá a sua utilidade. E também tem essa possibilidade, que também é útil, ele ser uma anta na qual a gente põe uma sela e anda de anta. Você pode falar, mas a anta não dá para andar assim. Ele dá. Pode montar que ele aguenta. Ele está acostumado. Disseram. E eu confio. Disseram, felizmente. Estão dizendo que o Pondê, ele vai agora praticar, ele está praticando yoga, né? E agora ele vai fazer a yoga artística, que é aquela que as mulheres estão fazendo, onde só aparece o ânus da mulher. Que coisa, né? Que degradação do humano, esse Pondê, né? É a degradação do humano, né? Daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco eu volto também para analisar mais detalhes da palestra. Aqui vocês viram alguns fragmentos de vídeo, mas eu consegui também o áudio completo. E o áudio tá melhor de escutar do que o som nesses vídeos. E é esse áudio que a gente vai analisar nos próximos dias. Que o Pondê veio dar aqui em Altamira. E se eu vou ter que escutar, vocês vão ter que escutar também. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.